Bom, gente, o primeiro passo dessa mensagem é dizer para vocês que pela mídia, a gente já ficou sabendo que 20 países já se levantaram contra as primeiras ordens do Trump, que eles não querem aceitar. Só tem uma coisa, o Trump não veio para dar ordem e ser rejeitada, pelo contrário, as ordens que o Trump vai dar são ordens para serem obedecidas. E as pessoas ficam pensando que esses que estão se levantando contra as ordens do Trump é a política nova que o Trump vai implantar. Não é não, gente. Quem está reclamando é exatamente aquela esquerda que merece ser ignorada. Porque o presidente mundial, que é o Trump, bom, gente, ele tem na mão uma incumbência dada pelo próprio Yahoo. Não é por homem, não. Não é pelos partidos políticos que estão aí estragando a situação do planeta, não. Esses vão ser exatamente isso, eles vão ser executados, porque a ordem já foi dada. Então você está vendo aqui, faça a leitura que foi colocada aqui sobre a ordem no livro de Kozokiuri, Ezequiel no popular, capítulo 9. Eu já até fiz outro material, mas estou reavivando esse aqui, pela necessidade que tem de se relatar outras coisas que já estão acontecendo, tá? E a gente soube aí que 20, uma faixa de 20 países aí já se levantaram contra as ordens do Trump. Não adianta, porque a ordem que ele vai dar, ela deve ser obedecida. Muitos não têm a mínima ideia de que esse governo não é o governo da maçonaria, não. O governo da maçonaria acabou, tá? Desde do primeiro momento que o Trump ganhou a primeira campanha. Se vocês se lembram, Bolsonaro sempre falou que essa velha política tinha que acabar, tá? Ela ia acabar. Mas as pessoas não olharam para o que ele falava. Ele disse que ele não queria ser preso, as pessoas não levaram em conta o que ele falou. E hoje nós estamos vendo aí eles começando a querer se levantar, não vai adiantar. Essa velha política acabou, tá? É uma nova política. Quando o Trump disse que ele não precisa do Brasil, ele não falou com as pessoas de bem, não, com as pessoas que querem viver ajudando uns aos outros, sendo benéfico. Não, ele falou foi para essa gentalha que vive de fazer o mal. É exatamente o que ele está dizendo. Não preciso de vocês. Vocês não produzem nenhum fruto que seja digno de distribuição com as nações. Então vai acabar, isso aí vai acabar, essas ordens, essas sacanagens que foram feitas por esses partidos aí. Não é só um não. É só o PT. Não é só o PT, não. Todos aqueles que deram cobertura para o PT faz parte do mesmo coluio. Tá? Aqui no Brasil nós temos aí o PL que andou dando um apoio exatamente para o governo do Bolsonaro. E esse está recebendo as honras que deve receber, os méritos. Recebeu desde o momento que foi um partido que fez maior número de prefeitos, de vereadores. Por quê? Porque seguiu os méritos do líder maior, que é o Bolsonaro. Então, eu não estou aqui para falar de política, mas eu estou aqui para mostrar para vocês aquilo que foi ordenado pelo próprio Yahoo, tá? E isso nós temos que nos aperceber, porque é verdade, não vai deixar de acontecer. Não é pelo fato de alguém se levantar contra aquilo que o Trump está falando e querendo botar em norma, porque não vai adiantar, tá? É um governo final, é o mesmo império, tá? É tão tal que lá em Apocalipse 13:2 fala que ela é semelhante aos períodos anteriores, como Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e o próprio Império Romano, tá bom? Então, quem não se aperceber disso, vai continuar pensando que após o mandato do Trump vai ter ainda uma política que vai beneficiar a maçonaria, que esses maçons malditos vão voltar para o poder. Quem estiver pensando assim, olha, estão enganados. Acabou aquela política
de sigilo, aquela política onde o povo não sabe das coisas. É tão tal que eles estão se dando mal demais aí, né? O Lula mesmo aí, pensando que vai fazer uma coisa, quando ele faz uma jogada, o povo já foi para cima, já sabe de tudo. Agora mesmo aí aconteceu. Eles estão pensando que vão trazer de volta essa velha política bandida, corrupta, maldita, cheia de mal intenção, fazendo o povo suspirar e gemer, como diz o texto lá de Cosóquiolo, né, Ezequiel 9. Não. Agora o Criador está selando os que suspiram e gemem, aqueles que têm um coração de seriedade, estão sendo selados por ele. Porém, aqueles que são malignos vão receber agora exatamente o justo, o reto castigo, dos quais eles não podem se desviar dele. Não adianta, tá? Eu quero dizer para vocês que isso aqui é profético. Muitos estão pensando que alguém vai poder desfazer as ordens do Trump. Mas eu digo que é tolice, é a maior besteira assim você pensar. Ninguém vai poder desfazer. Ele é um homem ordenado, ele e a sua equipe. No livro de Cosóquiolo fala dos 4 homens, os intendentes da cidade, quer dizer, os políticos. Para quem não entende da mensagem, vai achar que aquilo ali simplesmente não tem valor nenhum. Mas, gente, aquilo ali é profecia para esses dias aí que nós estamos vivendo. Profecias para o lado norte. Está escrito lá. Eles vêm do lado norte. É exatamente o governo dos Estados Unidos da América do Norte conjugado com o governo europeu, que é o papado. Outra coisa eu quero dizer. Parece até que o Papa não tem nada a ver com isso. Que o bichinho não tem nada a ver com esse governo. Por favor, a interpretação que está na profecia é que a primeira besta é apoiada pela segunda, tá? Tá lá no capítulo 13, leia o capítulo todinho. Ali tem uns 2 ou 3 versos que não faz parte do capítulo, mas o resto tudo faz parte do capítulo. É para o momento. Então, nesse momento, ainda parecendo que o Papa está contra o Trump, não vá nessa não, que é só ilusão. O Trump é submisso ao papado e ele não faz nada que o Papa não deu apoio, certo? Então veja bem, esse governo do Donald Trump, quem é o autor dele chama-se Papa Francisco. Foi ele o criador do presidente Trump, tá? Os dois conjugam direitinho, tá bom? Então não se deem o luxo de pensar que o Papa está apoiando A ou B. Não, aquilo ali é jogo de cintura. Ele não quer aparecer e não vai aparecer. É tão tal que está dizendo lá bem claro. A besta dos 2 chifres está em Apocalipse 13, 11. Tá? Essa besta surgiu, uma surge da água, Apocalipse 13, 1, a outra surge exatamente da terra, Estados Unidos da América do Norte. Ainda que as pessoas queiram identificar de outra forma, mas não tem jeito, tá? A dos Estados Unidos da América do Norte foi exatamente um governo que poderia ter sido submisso ao Papa, mas não aceitou, que foi a maçonaria. Apesar de ter sido fundamentada pelo Papa, mas não aceitou, se rebelou-se. E o Papa criou um outro governo agora que não é maçom. E esse governo, ele parece com o cordeiro, mas a palavra diz que ele fala como um dragão. Agora nós temos que saber discernir o que é parecer com um cordeiro e falar como um dragão. Exatamente, porque o mundo hoje quer andar no sistema religioso, mas o governo não vai fazer isso. Pelo contrário, vai só parecer que é, mas não é, tá? Então, apesar do mundo estar embebedado numa doutrina maligna, cheia de deuses, exatamente aquilo que Yahweh recomendou que a gente não praticasse, o mundo está praticando. Quando ele disse não terá deuses diante de mim, investir o mandamento dizendo não terá outros deuses, comparando assim Yahweh com os deuses, não tem nada a ver. Então o mundo segue uma doutrina enganada e agora o Trump vai seguir fazendo aquilo que o povo enganado acha que é o correto doutrinariamente. E a primeira coisa que ele vai fazer, essa tese agora de tirar os imigrantes, as pessoas estão pensando que ele não vai conseguir. E vai.
vai conseguir com a maior facilidade. Eu deduzo no meu conhecimento que tenho de profecia que para fazer uma conscientização nas pessoas, a melhor coisa que tem é mostrar condição financeira para eles. E eles vão ter essa condição. Vai ser dado porque tem um projeto chamado Suicindo. Ele já foi testado aqui no Brasil e continua sendo ainda, tem um pedacinho aqui que está funcionando. Mas ele vai voltar agora com toda a força, com todo apoio daquele governo lá que mandou aquele fazer aqui, Bolsonaro fez aqui para realmente provar que funciona, tá? É aquele projeto onde a criança de 0 a 18 ganha 600, o pai de família ganha 1.200 e a mãe solteira ganha 1.800, tá bom? E isso é por CPF, isso não é individual não. Só o pai ganha, só a mãe ganha. Não, é por CPF. Cada qual vai ganhar o seu Suicindo, é o nome do projeto. Então, no momento que ele for oferecer esse salário, como o Elon Musk já andou falando, que o povo merece um salário, aquilo ali foi para botar já na mente da pessoa e colocou. As pessoas vão ter esse salário, mas só vai ter o salário quem voltar para suas terras, tá? De bom agrado. Aqueles que não estão documentados ainda lá na outra nação, ele vai voltar. Ah, mas o meu filho, ele nasceu lá nos Estados Unidos da América do Norte. Mas em que situação? Em desobediência, exatamente. Então, ele não é digno de receber a soberania daquele país. Mas a questão não é tanto assim a luta pela soberania. A questão é que o Trump não quer que as pessoas fiquem aglomeradas nos Estados Unidos e como em nenhum outro país. Que cada pessoa venha para a sua naturalidade. Não é por falta de condição mais, porque vai ter condição para todo mundo morar numa boa em seus países, ter um salário digno, tá? Sem andar se mortificando. É algo que isso é feito exatamente para um controle e as pessoas não têm a mínima ideia, tá? Então, é necessário assim acontecer porque isso tem uma coordenação também lá do alto, tá bom? Tá havendo um selamento, tá? No livro lá fala que um querube está selando a fronte dos que suspiram e gemem. Então eu quero dizer para vocês, o Trump vai conseguir organizar tudo isso porque é um cara que tem noção do que está fazendo e sabe para que veio. Ele não precisa da coordenação desses partidos políticos que, levados por torpe ganância, têm subestimado o povo, exatamente, oferecendo picanha e dando pão com mortadela, abóbora. Não, acabou, essa questão do engano, essa questão do sigilo da maçonaria, que ninguém sabia do que se tratava, exatamente, só maracutaia, só engano, para que as pessoas vivessem de certa forma satisfeito com essa escravidão, tá? Uma escravidão monetária, onde as pessoas não valorizam o mínimo, tá? Onde valorizam o mínimo, aonde a bandidagem cresceu por uma questão de necessidade, as pessoas não têm com que sobreviver e atacam uns aos outros, como o lobo faminto, tá? Inclusive tem uma penitenciária aí na China que os presos, eles são canibais, por quê? Porque são obrigados. Então eles selecionam aquele que está mais gordo e mata e comem. Assim também é o mundo em que nós estávamos vivendo e que agora vai ter uma pequena mudança. É pouco tempo, mas vai ter sim. Então, o mal continua a voltar com força e, como diz lá o versículo, que a besta parece com o cordeiro, mas fala como um dragão. Quer dizer, as atitudes benéficas para com o próximo, elas vão vir e as pessoas vão se maravilhar seguindo a besta e a sua imagem. Todavia, o que tem por trás disso é um princípio chamado de princípio satânico também, onde as pessoas vão vender a sua própria alma por dinheiro, mas não é obrigado, desde que as pessoas também
Entendam a mensagem que Yahweh está mandando. Sai dela, povo meu, Apocalipse 18:4, para não ser cúmplice dos seus pecados e participante dos seus flagelos. A mensagem é essa. Então, quando ele diz caiu a grande Babilônia, nós estamos vendo agora a grande bagunça religiosa da maçonaria, tá? Acabando de cair. E o capítulo 18 fala que do cálice que ela deu a beber às nações, dai a ela em dobro. E agora eu quero deixar aqui a mensagem para que você entenda. A interpretação dela é essa: aquilo que eles fizeram de mal para com as nações, eles vão receber. Quem? É aqueles que propagaram tais coisas. E quem foi eles? A maçonaria. Porque quando a maçonaria foi estipulada pelo Papa, os propósitos dela se desviaram do papado. O papado é boa coisa? Não, não é. Mas os maçons criaram exatamente condições malignas, partidarismo para o lado deles e para o resto, escravidão. Foi isso que eles fizeram. Eles deram a beber às nações exatamente o cálice, o pior cálice que já deu na face do planeta Terra. E o que foi que sobrou para eles? Exato, sobrou aquilo que eles plantaram. Conforme tu planta, tu vai colher. E agora, haverá choro e ranger de dente, porque foi ordenado que Trump faça exatamente isso. Mata, sem com que teus olhos venham ter piedade. Mas como assim? É porque o povo que está ele está mandando executar, são exatamente aqueles que são indignos, aqueles que só pensam em si, aqueles que não olham para o bem-estar do próximo, que só satisfazem com as suas obras malignas. Eu conheço cidadãos que só sorriem quando estão praticando o mal. Um deles é o Alexandre de Moraes. Você não vê o Alexandre de Moraes sorrindo, a não ser quando ele vê a sua obra maligna sendo cumprida. Tem outro aí também que é nojento. É o tal de Lula e o companheiro dele, Maduro, né? Essas pessoas plantam o mal com a maior tranquilidade. Eles se acham o dono de tudo. Não é de admirar que o Lula se propôs a ser praticamente um tipo de governo mundial. Quando ele viu que não dava, ele começou a juntar as nações que são estúpidas também, levadas pelos pontos pior que tem da maldade, e criou um projeto. O Trump já cortou as pernas dele. Cu de cana, tu não sabe fazer nada. E tudo que tu faz é amaldiçoado. Por isso que a nação brasileira está pagando o preço. Por quê? Porque tem exatamente o endemoniado no poder. Uma pessoa maligna, de projetos malignos contra o próximo. E o mandamento do próximo não é esse, não. Honrai ao teu próximo como a ti mesmo, tá? Aquilo que tu quer que te faça, faz também. Porque é assim, é dando que se recebe. E a colheita está vindo para aqueles que plantaram. Conforme tu plantou, tu vai colher. E o Trump é o executor exatamente de tudo isso. E quem estiver pensando que esse governo vai abrir mão, pode esquecer, tá? Já foi provado, um dos líderes desses 4 homens levou uma baita de uma facada, mas não morreu. O outro, um sniper bom de tiro, errou a cabeça dele. É engraçado, né? Faz até a gente sorrir, mas é porque por trás tem uma mão que protegeu, tá? Exatamente. Porque eles têm um propósito e algo não vai permitir tocar neles. Então, não faz medo, não se preocupe que ninguém vai impedir de acontecer exatamente essa grande reforma que está chegando. Eu tenho certeza. Não gaste o seu tempo pensando que não vai ser do jeito que o Trump está coordenando. Tá? Ele não precisa, como ele disse, eu não preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Vocês precisam de nós aqui. Então, quando você vê as primeiras organizações dele tudo dando certo, como no governo primeiro dele, todo mundo muda de ideia. Aí está escrito lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 4, quem, ó besta, se levantará contra ti? Quem vai se levantar contra esse governo?
Eis a questão. A questão que eu digo para vocês é só saber interpretar, pedir sabedoria do alto, aquele que tudo tem, pois a mensagem que está ali, todas elas são para agora. Agora nós estamos no tempo do fim, tá? Eu volto com mais.